Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, quero analisar com vocês uma questão que caiu agora no começo de 2020, primeiro exame de ordem de 2020, justamente uma questão do exame de ordem unificado, exame de número 31, 31º exame de ordem. Vamos, como de costume, analisar primeiro o enunciado, fazer uma análise geral do panorama, depois a gente analisa cada uma das assertivas, tá certo? Bom, vamos lá. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. Então, olha só, nós temos uma demanda que foi proposta por Carla em face de Marcos. Nesta demanda de natureza civil, Marcos saiu vitorioso. Marcos logrou-se vitorioso. Por quê? Porque ele apresentou uma prova documental anterior à prova de Carla, que teve uma força maior na formação do convencimento do juízo. Então ele apresentou em juízo, olha lá, cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação. Bom, continuando. A sentença transitou em julgado. Então, nesta demanda entre Carla, nessa representação aqui, ó, nós tivemos o exercício do direito de ação, ao final tivemos uma sentença, e esta sentença transitou em julgado. Ou seja, trânsito em julgado é o fenômeno do qual não cabe mais recurso diante de uma sentença. Então, quando se diz sentença transitou em julgado, não cabe recurso, não cabimento de recurso. Então, vai trazer a coisa julgada e automaticamente o atributo da imutabilidade, definitividade do julgado. Então, continuando. A sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Então, ela não apresentou recurso, não pode mais apresentar. Se ela não apresentou recurso, o que aconteceu aqui? Não apresentou recurso, o fenômeno é chamado de preclusão. Consumou-se aqui, portanto, a preclusão. Bom, alguns meses depois, esse dado é muito importante, tá? Foram meses, logo não foram dias, nem foram anos, nem décadas, foram meses depois da sentença. Então, alguns meses depois, então nós estamos aqui, ó, nesse momento aqui, depois da sentença. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos, o réu daquele processo, o seu ex-adverso, era réu em um processo criminal
no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Esses documentos que ele juntou para ganhar o processo dela. Então essa prova documental que ele juntou tem a falsidade reconhecida no juízo criminal. Mas o que ela pode fazer se o processo dela acabou? Importante é vocês perceberem que este processo aqui, que ela movia em face de Marcos, ele acabou, porque houve o trânsito em julgado. Consumou-se a preclusão. Preclusão é um fenômeno endoprocessual, que ocorre dentro de um processo. Então este processo é finito, ele acabou, nada mais pode ser feito em relação a ele. Já se consumou a coisa julgada, a definitividade daquele julgado. Ah, mas professor, isso é injusto. Ele ganhou utilizando-se de um documento que um juízo criminal já afirmou ser falso. Bom, não se pode fazer naquele processo, mas eu não disse que não se pode fazer nada. Nós temos solução no mundo jurídico, e é isso que a questão está indagando. Então, vamos lá. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Para isso, ela pode, e aí nós veremos quais são as hipóteses, tá certo? Bom, vamos analisar diante desse contexto fático aqui. Já entendemos a hipótese, né? Vamos ver cada uma das alíneas. Ela pode interpor recurso de apelação contra a sentença, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, fundado em prova nova. Não, de jeito nenhum. Como eu afirmei, o trânsito em julgado é a preclusão. O que significa preclusão? Perda da oportunidade de se praticar um ato processual. Neste caso, qual é o ato processual que você não pode mais praticar? Interpor recurso. Então você tinha faculdade de recorrer, com o trânsito em julgado você não pode mais. Perdeu o prazo, por exemplo. Você não pode mais recorrer. Então o trânsito em julgado, ele nos traz o fenômeno, como eu adiantei para vocês, da coisa julgada. E aí vejam lá o que dispõe o artigo 502. Vai trazer os atributos da definitividade, da imutabilidade, isto é, a regra. Então, da coisa julgada deriva a imutabilidade. É imutável o conteúdo daquela sentença. Mas como nós veremos, esta é a regra que comporta exceção. Mas, de todo modo, não é cabível recurso de apelação por conta desta característica. Houve preclusão da via recursiva, transitou em julgado. O recurso é um fenômeno endoprocessual. O conceito de recurso gira em torno da impugnação da decisão judicial no mesmo processo. Percebam, o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele prevê que o prazo para que você recorra... 1003, parágrafo 5º. 1003, parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, a questão falou de apelação. Então não é embargo de declaração. O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então você pode recorrer? Pode. A qualquer momento? Não. Nós temos como um dos requisitos de admissibilidade do recurso, ou seja, para que o recurso seja admissível, você tem que respeitar alguns requisitos. Um deles é a tempestividade. Então, interpôs o recurso dentro do prazo, se ele for tempestivo, ok, as portas estão abertas, segue. Interpôs o recurso intempestivo, ele não será recebido, trânsito em julgado. Então, não, está errado. Se ela perdeu o prazo, se ela não interpôs recurso nenhum, ela não pode mais recorrer depois. Operou-se a preclusão. A alternativa A está, com toda certeza, equivocada. A solução não é essa. Eu disse que tem solução, mas a solução não é essa. A linha B, alternativa B. Propor reclamação.
para garantir, vou destacar, propor reclamação, para garantir a autoridade da decisão prolatada no juízo criminal e formular pedido que lhe reconheça o direito ao imóvel. Bom, reclamação é uma ação autônoma que tem como finalidade, uma das suas finalidades, realmente, esta ideia de garantir a autoridade da decisão, autoridade do tribunal. A reclamação, ela tem a sua tratativa lá no artigo 988. Vejam o que prevê o artigo 988. Olha lá. Caberá reclamação de parte interessada, ou nesse caso ela seria uma parte interessada, para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Nesse caso poderia até ser, mas veja, é do tribunal. Então aqui nós já teríamos um problema. É do tribunal. A reclamação, ela tem uma finalidade de proteção dos pronunciamentos judiciais cíveis vinculantes, como eu chamo, o que a maioria chama de precedentes. E nesse caso nós não temos um precedente, então já haveria ali uma divergência quanto ao cabimento em si da reclamação. Só que além disso, o 988, em seu parágrafo 5º, prevê que é inadmissível a reclamação quando ela for proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Então, a reclamação, ela gera um outro processo. Então aqui está o processo que tem que estar em curso, onde teve o descumprimento da decisão. E você vai dar início aqui se deu o descumprimento da decisão. Aqui você vai dar início à reclamação, que é, portanto, uma ação autônoma. É um outro processo. Só que a reclamação só tem vez, ela só tem vez pelo 988, parágrafo 5º, inciso 1º, se a ação originária, onde se discute a decisão reclamada, estiver ativa, estiver em curso, estiver tramitando. Porque se tiver transitado em julgado esta decisão aqui, não vai caber a reclamação. É o que está no 988, parágrafo 5º, inciso 1º. E foi justamente o que aconteceu no nosso caso aqui. Ó. Houve o trânsito em julgado. Transitou em julgado a decisão. A sentença transitou em julgado. Então, por conta do 988, 988, parágrafo 5º, inciso 1º do CPC, também não será cabível a reclamação. Bom, já teria uma discussão quanto ao cabimento em si da reclamação por conta do seu objeto, porque não é para garantir a decisão de um juízo de primeiro grau, é para garantir a autoridade de uma decisão do tribunal, de um precedente. Mas você resolve pelo parágrafo 5º, inciso 1º, porque transitou em julgado, aí não tem discussão, não cabe de maneira nenhuma. Nem se fosse a autoridade de uma decisão do STF. Você não poderia, nesse caso, aplicar, porque teria transitado em julgado. Tá certo? Bom, então não é a B com toda certeza. Alternativa C, a linha C. Ela poderia ajuizar uma rescisória, chamada ação rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Bom, foi exatamente esse o objeto. A causa de pedir, prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. O que é isso aqui? Seria a causa de pedir da rescisória. O que é a rescisória? A rescisória é uma ação autônoma de impugnação de decisão judicial. Você pode impugnar uma decisão dentro do processo, como no recurso. Nós falamos que é uma impugnação, uma técnica de impugnação endoprocessual. Como você pode impugnar uma decisão fora, extraprocessual, mandado de segurança, excepcionalmente. Ação rescisória. A ação rescisória tem a sua disciplina a partir do artigo 966. 966 e seguintes do CPC. A ação rescisória, ela consiste, ao fim e ao cabo,
em uma exceção a essa regra aqui, ó. Ela, portanto, é uma exceção à regra da imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado. Em regra, transitou em julgado uma decisão que resolve o conflito de interesse, você não pode nunca mais mexer naquilo. Imutabilidade da coisa julgada, artigo 502. Por que em regra? Porque nós temos exceção. Uma das exceções é a ação rescisória. Temos a ação anulatória também, querela nulitária, mas nós estamos vendo nesse momento a ação rescisória do artigo 966 e seguinte. Vamos ver o que dispõe o artigo 966. Olha lá. Da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito, nesse caso é uma decisão de mérito que transitou em julgado, julgou favorável lá ao rapaz, que eu não lembro o nome, julgou favorável ao Marcos, em contraposição à Carla, em razão da prova falsa que ele tinha. Então é uma decisão de mérito. A decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida. Pode ser rescindida. Pode ser desconstituída. Vai rasgar ela. Ela vai continuar existindo, ela existe, mas ela não vai produzir mais efeitos. Vai ter que colocar outra no lugar. Então, quais hipóteses? Aí ele vai tratar lá das diversas hipóteses. Uma delas, inciso 6º. Quando? Quando for fundada justamente em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal. Ou prova que venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Você pode demonstrar a falsidade na própria ação rescisória, ou você já pode vir com a comprovação da falsidade apurada em um juízo criminal. A questão está resolvida, portanto, no artigo 966, inciso 6º, parte inicial. 966, artigo 6º, parte inicial. 966, 6º, primeira hipótese. Então, me parece, a princípio, que a alternativa C está realmente correta. Vamos destacar ela ali em verde. Agora, vamos tirar a prova dos 9, vamos ver se a linha D realmente está errada, porque senão seria caso de anular. Vamos lá, D. Ela vai requerer o cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal, para que a decisão que reconheceu a falsidade do documento valha como título judicial para transferência de propriedade. Não, aqui embaralhou tudo. Por quê? Porque o juízo criminal não possui competência civil. E esse caso aqui, ó, de título judicial para transferência de propriedade, olha, isso aqui é uma competência eminentemente civil. Transferência de propriedade do imóvel, isto é uma competência não criminal, logo civil. A competência do juízo criminal, no que se restringe à execução, ela se limita à execução da pena. Ele vai executar a pena, execução da pena, cumprimento em desfavor do apenado. Tudo mais, as consequências cíveis são apuradas no juízo civil. Aí você tem que trasladar, você tem que trazer a sentença penal para o juízo civil, para no juízo civil você implementar os atos cíveis. Então, evidentemente, a linha C, a linha D está equivocada. E aí você vai trazer a sentença criminal para produzir efeito no juízo civil como? Nós já vimos, propondo uma ação rescisória para invalidar a sentença anterior, porque se você nada fizer em relação à sentença anterior, vai prevalecer como regra o quê? Coisa julgada, nós temos uma sentença que transitou em julgado, imutabilidade, no mundo jurídico, aquilo que está produzindo efeitos. O que você tem que fazer? Você tem que rasgar aquilo. Você tem que dizer que, naquele caso concreto, isso não vai produzir efeitos. Você vai tirar aquela coisa julgada. Você vai tirar aquela imutabilidade. Como? Por meio de uma exceção à regra. Por meio de uma ação autônoma que vai impugnar aquela decisão. Você vai desconstituir, você vai propor uma ação para rescindir. Uma ação chamada ação rescisória, cuja uma das hipóteses, as hipóteses são restritas, tá? Só pode propor ação rescisória nessas hipóteses que estão aqui.
Essas 8 hipóteses que estão elencadas nos incisos do artigo 966. Uma delas foi exatamente o que a questão trabalhou com vocês. Prova falsa, no caso apurada no juízo criminal. Tá certo? Bom, com isso, meus amigos, a gente pode afirmar, portanto, que a alternativa correta é a letra C. C de casamento. Tá certo? Bom, então é isso, meus amigos. Nós finalizamos, portanto, essa questão aí relacionada à rescisória. A solução gira em torno, portanto, da ação rescisória, artigo 966 do CPC. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.